eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como Pentecoste e enche-me de novo. Aleluia. O Espírito Santo está aqui, amados. Espírito, Espírito, que desce como fogo, diga. Vem como em Pentecoste E enche-me de novo. Peça para o Espírito Santo lhe encher. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito de Deus. Aleluia, glória a Deus. Tu és lindo, Senhor. Amém. Você crê que Deus tem uma palavra de vitória para você nessa noite? Você já tomou posse da sua vitória? Você que está em casa já tomou posse da sua vitória? Amém. Abra sua Bíblia, Salmos capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Amém. Quem for achando aí, dê um glória a Deus. Amém. Diz a palavra do Senhor assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, como o Senhor já ministrou, Pai, no meu coração, que o Senhor está à vontade, Pai, nessa noite aqui. E a Tua palavra diz, Senhor, que o Espírito Santo vai nos guiar de tudo aquilo, Pai, que o Senhor falou. Eu te peço, Pai, que eu seja usado pelo Teu Espírito nessa noite. Pai, eu me coloco como instrumento, Pai, em Tuas mãos, e te peço que da minha boca, Senhor,
Não saia uma palavra sequer que não venha do teu trono. Meu Pai, em nome de Jesus, Pai, que a tua igreja esteja atenta, Pai, a tudo aquilo, Pai, que vai sair daqui do teu altar. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que cada um possa reter, Pai, a parte que lhe cabe, e que ninguém saia daqui, Pai, sem reter aquilo que o Senhor já determinou no seu trono para cada um. Meu Deus, em nome de Jesus, hoje é noite de vitória, e que cada um, Pai, pegue a sua vitória no nome de Jesus. Eu já te agradeço, Pai, porque eu não tenho dúvidas que tudo aqui é para a honra e glória do teu santo nome. Continua conosco, Pai, nos dá um culto, Pai, abençoado na tua presença, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podeis assentar, amados. Da última vez que eu tive a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor aqui, eu falei sobre relacionamento com Deus. E sobre relacionamento com Deus tinha uma parte na qual a palavra falava que nós tínhamos que frutificar. E esse nosso fruto ele tinha que permanecer. E por incrível que pareça, o pastor semana passada no domingo, ele pregou praticamente a mesma palavra. Porém ele falou sobre frutos. E o Senhor já tinha ministrado no meu coração, amados, algo muito interessante. Sabe, Alisson, nós falamos muito de frutos e esquecemos algo essencial. Eu queria falar com você hoje sobre raízes. O Senhor ele me cobrou em casa como pode uma árvore dar frutos se ela não tem raízes. Ou se a raiz dela está fraca, ou se a raiz dela é superficial. Como pode essa árvore dar frutos? O salmista, aqui ele diz que nós seremos como uma árvore plantada junto a ribeiros. No Salmo 92, no versículo 12 ao 14, ele faz uma comparação. Ele diz que o justo será como o cedro do Líbano. Isso me chamou a atenção, amados. Eu fui pesquisar por que o cedro do Líbano. Ela tem uma propriedade muito interessante. Nos seus primeiros 3 anos de vida, ela cresce 5 centímetros, visivelmente falando, porém ela atinge 1,5 metro de raiz. Interessante, né? Uma árvore tão pequena, com a raiz tão grande. Isso me chamou a atenção. E aqui o salmista, no Salmo 1, ele diz que nesse processo, que nós, na nossa caminhada com Deus, né, como árvores, nós vamos ter 2 tipos de crescimento. Aquilo que é visível aos homens e aquilo que é invisível. Aquilo que é visível somente para Deus. O que seria esse crescimento? Para cima, seria aquilo que os homens podem enxergar, né? Nossos frutos visíveis. Porém, existem princípios, existem atitudes, existem procedimentos que nós temos que ter, que simboliza para Deus as nossas raízes. Mas o que você quer dizer, irmão Adriano, com isso? Vamos entender um pouquinho desse processo. Para ficar mais fácil da gente entender, diga para seu irmão que está aí do seu lado: você é uma árvore. Diga também: Jesus Cristo é o terreno onde você está plantado. E ainda tem mais uma coisa. Diga: o Espírito Santo é o rio que vai regar esse terreno. Lembre disso. Você é uma árvore, Jesus é o terreno que você está plantado, e o Espírito Santo é a água que vai molhar esse terreno. Vamos começar pelo terreno. Primeiro tópico que eu quero tratar com vocês. Eu não, o Espírito Santo. Onde estamos plantados? Eu acabei de dizer agora. O primeiro é em Jesus.
Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7, diz o seguinte. Jordão já colocou ali, Celso. Portanto, assim como vocês receberam de Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele. Versículo 7. Enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Primeiro lugar, amados, onde nós estamos plantados é em Jesus. É o nosso terreno. É nele que nós vamos extrair, é dele que nós vamos extrair tudo aquilo que nós precisamos para crescer. A Bíblia diz enraizados, na minha versão aqui diz arraigados, enraizados em Jesus. Precisamos criar raízes em Jesus, porque se nós não criarmos raízes em Jesus, amados, nós estamos fadados a fracassar. Jesus é um terreno que tem todas as propriedades para que você cresça forte, saudável e você possa frutificar. Jesus tem todas as propriedades necessárias para a sua vida. Por quê? Porque a árvore por si só, na sua natureza, Alisson, ela não pode sobreviver sozinha, ela não pode produzir sozinha, mas o lugar onde ela está plantada faz toda a diferença. Jesus te arrancou de lá do mundo, onde você não poderia produzir frutos bons, e te plantou nele. Hoje você está enraizado, é por isso que você está aqui nessa noite. Porque involuntariamente, muitas vezes sem perceber, ou sem saber, ou sem ter conhecimento, nós criamos raízes em Jesus. E é por isso que você está aqui. Como eu disse, não foi em vão que você veio aqui nessa noite. O segundo lugar onde nós estamos plantados é na igreja, lugar chamado congregação. Hebreus capítulo 10, versículo 25, diz o seguinte: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Não podemos deixar, amados, as circunstâncias elas vão tentar nos afastar da onde nós estamos plantados. Primeiro lugar onde estamos plantados é onde? E o segundo é? Deixa eu dizer algo particular para você. Eu faço parte da melhor igreja do mundo. É a Quadrangular. Aí você pode me perguntar, mas por que, Adriano? Porque aqui, nesse lugar chamado igreja, IEQ Coroa do Meio, na qual nós temos esse terreno chamado Jesus, no qual nós estamos plantados, no qual nós temos o anjo da igreja, o pastor Edson, o qual Deus designou para cuidar das nossas vidas. Aqui, falo eu, por mim, e você vai entender, e você vai falar por você. Eu tenho sido restaurado, eu tenho sido lapidado, Deus tem me moldado, Deus tem me transformado, Deus tem cuidado da minha vida, da minha família. É desse altar, igreja, é desse altar, amados, que tem saído palavras que tem mudado a minha vida. E eu não creio que seja diferente com você. Ei, deixa eu lhe dizer algo para você que está aqui, que está em casa também nos ouvindo. Você está plantado também na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, aonde quer que você esteja. Você vai entender o porquê. Josué capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte, a palavra do Senhor: glória a Deus. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado, como disse a Moisés. Algumas versões diz, eu tenho dado como herança. E irmão Adriano, eu estou plantado nesses lugares também? Tá. Deixa eu lhe dizer algo importante, é uma propriedade particular do cristão. Você está plantado em Jesus Cristo, amém? Você está plantado na igreja, amém? Desse lugar você tem extraído propriedades, você tem extraído aquilo que é necessário para que você possa crescer e dar frutos, amém?
Você vai dar frutos só aqui na igreja? Você vai dar frutos aonde? Na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, aonde quer que você esteja. Sabe por quê? Porque agora você carrega com você o caráter de Cristo. Você carrega com você as propriedades que existem em Cristo Jesus, porque você está enraizado nele. O apóstolo Paulo, ele já dizia: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não são mais as suas propriedades que tem que ficar evidente. Não. Agora são as propriedades de Cristo. Por isso que eu digo, aonde você estiver, você vai ser bênção. Aonde você estiver, você vai ser sal e luz. Você vai poder fazer a diferença. Sabe por quê? Porque você já tem se alimentado de Cristo. Porque as suas raízes estão em Cristo. Porque você está plantado num lugar chamado igreja, onde Jesus Cristo tem tratado a sua vida. Segundo tópico que eu queria tratar com vocês, eu não, o Espírito Santo, amém? É sobre a invisibilidade das raízes e a sua importância. Quando a árvore ela é plantada, eu disse agora há pouco, existem dois tipos de crescimento: aquele visível aos homens e aquele invisível, que são as nossas raízes. E na vida do cristão não é diferente não, amados. As pessoas crescem visivelmente, que são os frutos, porém, entretanto, nossas raízes são valores e práticas que apenas Deus enxerga, apenas Deus consegue visualizar. E o que realmente nós buscamos quando somos plantados em Jesus? Você crê que Jesus tem bênção para a sua vida? Será que nós estamos buscando somente coisas visíveis, coisas materiais, bênçãos que podem chegar à nossa vida, porque nós estamos em Cristo? Você crê que Jesus tem tudo isso para você? Amém. Tem sim. A gente tem que prosperar. Somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Se nós estamos enraizados nele, nós temos parte em todas as bênçãos que Deus tem derramado sobre a vida dele para cada um de nós. E tome posse de tudo isso, porém isso não é o mais importante. Nós estamos tratando nessa noite sobre raízes, sobre valores, sobre princípios, nos quais vão nos manter de pé quando vier o dia da dificuldade, o dia da adversidade. Por isso nós precisamos buscar virtudes espirituais que possam nos manter de pé, que possam nos fortalecer, porque a nossa caminhada como cristão, deixa eu lhe dizer, não é fácil não. O inimigo, ele está como um leão bramando, procurando a quem possa devorar. Deixa eu dizer, isso é para você, crente, cristão, homem e mulher de Deus, que tem se posicionado diante do Senhor, que tem dito, sim Senhor, eis-me aqui. O inimigo, ele não vai ficar feliz não, amados. Deixa eu lhe dizer, o inimigo, ele não brinca de ser inimigo. E nós não podemos brincar de ser cristãos. Eu não estou dizendo aqui nessa noite que você está brincando não. Ao contrário, se você está aqui, é porque você está buscando algo sério na parte do Senhor. E glória a Deus pela sua vida. Porém, muitas das vezes deixamos passar coisas despercebidas, amados, que precisamos eliminar da nossa vida. Porque são essas pequenas brechas que o inimigo quer para que ele possa minar as nossas raízes. E aí eu faço uma pergunta para você, e eu mesmo vou responder. Por que eu preciso ter raízes profundas e fortes? Primeiro, se eu não tiver raízes profundas e fortes, eu estou fadado a morrer. Mateus capítulo 13, no versículo 5 e 6 diz o seguinte: parte daquela semente caiu no terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Versículo 6. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha.
versículo 20 e versículo 21, para que você possa entender. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu. Não, é Mateus, capítulo 13 ainda, versículo 20 e 21. Diz assim: porém o que foi semeado em pedregais, e o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e é chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, e logo ele se ofende e se desvia. Essa palavra, amados, que é semeada em nós, ela precisa estar enraizada em nosso coração. Porque as lutas vão chegar, as dificuldades vão se apresentar, o inimigo vai se levantar, mas quando você tem raiz, e suas raízes são profundas, não são raízes como a palavra acabou de dizer, raízes rasas, que não conseguem absorver os nutrientes da terra, o terreno no qual nós estamos plantados, que é Jesus Cristo. Nós estamos fadados a fracassar, estamos fadados a morrer, a nos desviar, a nos afastar, porque isso se torna um peso. Mas quando nós temos raízes profundas no Senhor, as lutas vão se levantar, mas em Jesus você é mais que vencedor. Jesus já te deu a vitória. E aí, amados, quando eu estava meditando nessa palavra, Deus trouxe ao meu coração um homem no qual todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece. Quem aqui já ouviu falar de Jó? Amém? Você que está em casa, talvez você ainda não tenha ouvido falar de Jó. Mas dentro dessa palavra, falando sobre raízes, Deus colocou no meu coração: Adriano, fale um pouquinho sobre Jó. A Bíblia diz que o inimigo ele se apresenta diante de Deus e ele diz: ei, está vendo Jó? Ali tem tudo, porque o Senhor concede tudo a ele. Aí Deus diz: ei, não é assim não. Ele é um homem reto, íntegro, que se desvia do mal, que tem princípios, que tem valores, que tem raiz. Aí o inimigo diz: ei, deixa eu tirar umas coisinhas dele para ver se ele continua assim. E aí Jó começa a perder tudo aquilo que era visível aos olhos. Jó perde a sua família, Jó perde os seus bens, Jó perde a sua saúde. Mas tem duas coisas que Jó não perdeu. Mas isso só aconteceu porque Jó tinha raiz. E porque Deus permitiu? Porque Deus conhecia o coração de Jó. Jó não perdeu a sua vida e ele não perdeu a sua fé. Irmãos, que prova que Jó passou. E quando eu estava em casa meditando nessa palavra, assim veio algo muito forte. Quantas lutas, amados, nós temos enfrentado. Assim como Jó, às vezes é uma luta no casamento, às vezes é uma luta no trabalho, às vezes é um filho que a gente olha e a gente não vê nem esperança desse filho retornar para os nossos braços. Eu acabei de orar pela vida do irmão Aquino, pela família dele. Olha que luta que essa família está enfrentando. Não é fácil, mas sabe o que é que nos mantém de pé? São as nossas raízes. São as suas raízes que vão te manter de pé mediante essas dificuldades que você tem enfrentado. Hoje é culto, palavra de vitória, e eu peço a Deus que essa palavra chegue no seu coração como uma palavra de vitória. Que você tome posse, assim como Jó, amados, enfrentou dificuldades, nós precisamos permanecer firmes. Vai existir situações nas quais tudo aquilo que está visível vai ser literalmente destruído. Eu não sei se você já viu, não de perto ou até por vídeo, algo do tipo, uma geada ou uma queimada em uma floresta.
aquelas árvores elas perdem praticamente tudo. Algumas têm as suas folhas queimadas, outras têm os seus troncos arrancados. Mas aquelas árvores que têm raízes profundas, é o mais lindo. Quando chove, o que é que acontece? A floresta começa a florescer. Talvez você esteja olhando para a situação que você tem enfrentado e você tenha dito: Senhor, tudo aquilo que está visível aos meus olhos, aos olhos daqueles que estão perto de mim, já foi perdido. Porém, Senhor, uma coisa eu não perdi: a minha fé ela está no Senhor. E é através da sua fé que Deus vai fazer o sobrenatural dele acontecer. Jó capítulo 14, no versículo 7 ao 9. Diz o seguinte: para a árvore, pelo menos ainda há esperança. Se é cortada, torna a brotar. E os seus renovos vingam. Amém. Versículo 8. Suas raízes poderão envelhecer no solo e o seu tronco morrer no chão. Versículo 9. Ainda assim, como o cheiro das águas, ela brotará e dará ramos como se fosse uma muda plantada. São as dificuldades que se apresentam. Versículo 29, capítulo 29, no versículo 19, ainda em Jó, diz o seguinte: minhas raízes chegaram às águas, e o orvalho passará a noite nos meus ramos. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa: o Espírito Santo de Deus, você lembra que eu disse que o Espírito Santo de Deus, ele é o quê? A água que está molhando o terreno. Assim como aconteceu na vida de Jó, quando ele diz: as minhas raízes chegaram até as águas, e o orvalho passará nessa noite, e os meus ramos brotarão. Deixa eu lhe dizer uma coisa: a situação está difícil, a luta está pesada, o fardo talvez você não esteja mais aguentando carregar, talvez tudo aquilo que é visível esteja morto, mas se as suas raízes chegarem até os rios do Espírito Santo, tudo vai florescer, tudo vai brotar, porque Deus tem vitória para a sua vida. E é inadmissível que o homem e a mulher de Deus que teme ao Senhor fique na prova a sua vida inteira. Nós vamos passar por luta sim, porque Jesus nunca apresentou um evangelho de facilidade. Porém ele diz que nele, que é o primeiro lugar que eu disse onde nós estamos plantados, é onde nós temos vitória. No capítulo 42 de Jó, a Bíblia diz que Jó, não precisa colocar não, Celso, muito obrigado. No versículo 42 de Jó, ele diz que Jó consegue vislumbrar. Jó diz o seguinte: antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. E naquele momento, Jó, ele começa a ser restaurado. Jó começa a florescer. Jó começa a brotar. Mas por que, irmão Adriano? Porque Jó nunca perdeu a sua fé. Ei, não perca a sua fé. Não perca a sua fé, ainda que tudo esteja difícil, ainda que tudo diga que não. Como diz lá em Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja boi nos currais, ainda que não tenha nada, no Senhor eu todavia me alegrarei. Sabe o que é isso, amados? Isso é fé, isso é a fé colocada em ação. Você diz que tem fé, a sua fé vai ser provada. Porque depois de provada ela vai ser aprovada. E depois de aprovada ela vai gerar frutos. É fácil? Não. É fácil se manter de pé? Não. Só você e Deus. Talvez você que está aí na sua casa, só você e Deus sabe a luta que você tem enfrentado. Talvez você entre no seu quarto quando chega a noite e você comece a chorar e você não consegue nem dizer uma palavra a Deus.
Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus sonda e esquadrinha os nossos corações. Deus sabe tudo o que você tem enfrentado. Você não está só. Deus é na sua vida. Ei, você que está em casa, Deus é na sua vida, meu irmão. Deus é na sua vida, meu irmão. Deus é contigo, amados. Terceiro ponto para encerrarmos: passos para que possamos criar raízes. Até agora nós vimos que o terreno onde estamos plantados é extremamente importante. Vimos também que as raízes, elas são invisíveis, porém é de suma importância para a vida do cristão. E agora nós vamos ver como é que podemos criar essas raízes. Primeiro ponto: eu preciso deixar o pecado e tudo aquilo que o mundo pode me oferecer. 1 João capítulo 2, versículo 15 ao 17. Não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Ainda em Salmos, amados, no versículo 1, ele diz o seguinte: bem-aventurado um homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Todas essas práticas, amados, são coisas que o mundo vai impor para nós. Só que essa palavra, ela deixa bem claro: ei, não podemos nos deixar ser levados por aquilo que o mundo pode nos oferecer. Porque se nós formos criar raízes naquilo que o mundo tem para oferecer, ei, os nossos pecados, os nossos frutos vão ser frutos ruins. Não vai ter proveito nenhum. Mas você já está plantado num terreno muito especial, amém? E esse terreno é Jesus. Então, primeiro ponto: eu preciso deixar o pecado. Sabe por quê? Mas o pecado, ele vai nos envolver. Ele vai minar as nossas raízes. Ele vai nos afastar dos princípios, das virtudes que Deus colocou através de Jesus na nossa vida. Ele vai arrancar o caráter que está impresso em você, que agora é o caráter de Cristo. As pessoas, quando olham para nós lá fora, e isso é fato, elas sabem como nós temos que nos comportar. Quando nós fazemos algo de errado, a primeira coisa que dizem é o quê? Mas você não é cristão? Você não é crente? O mundo sabe. Se nós permitirmos nos deter no caminho dos pecadores, nos assentar nas rodas dos escarnecedores, tomar conselho com os ímpios, as nossas raízes vão ser minadas e nós vamos ser levados, infelizmente, ao fracasso, à queda. Essa árvore que é você, ela vai cair, mas a sua raiz vai estar fraca. Como é que você vai florescer novamente? É por isso que Deus tem algo muito especial com você nessa noite. É por isso que você está aqui, para fortalecer as suas raízes. Segundo, eu preciso buscar conhecimento da palavra. Lá ainda em Salmos, capítulo 1, no versículo 2, ele diz o seguinte: antes o meu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor eu medito de dia e de noite. Colossenses capítulo 3, no versículo 16 e 17, diz o seguinte: amém. Colossenses capítulo 3. Diz o seguinte:
Perdão, amados, desculpa. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Perdão, amados. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Versículo 17. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Ei, essa palavra na qual nós temos que meditar de dia e de noite, ela não pode ser superficial na nossa vida. Ela tem que cumprir o papel que ela diz. Ela tem que ser apta para nos ensinar. Ela tem que ser apta para discernir aquilo que nos afasta de Deus e aquilo que nos aproxima. É por isso que precisamos meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, para que a gente possa aprender, porque é na palavra do Senhor que nós encontramos os princípios e as virtudes que Ele tem para cada um de nós. Na terça-feira, culto de oração pela família, minha família no altar. Missionário Wilton trouxe uma palavra aqui falando sobre oração. Efésios capítulo 6, no versículo 18, diz o seguinte: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda a perseverança e súplica para todos os santos. Ei, a oração é de extrema importância para que você possa criar raízes. Missionário Wilton trouxe aqui falando que a oração é uma arma fundamental, é algo extremamente importante para que o cristão ele tenha um relacionamento com Deus, ele tenha intimidade com Deus. É através da oração que você conversa com Deus, é através da oração que você abre o seu coração diante de Deus. Talvez você se pergunte assim: mas Adriano, você falou para mim nesse instante que muitas das vezes eu entro no meu quarto e eu não consigo falar uma palavra. As suas lágrimas é uma forma de oração. Como assim? As suas lágrimas é uma forma de oração. Talvez você que esteja em casa nessa noite, você esteja se derramando em lágrimas. E talvez não saia uma palavra da sua boca. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele está aí, colhendo cada lágrima sua e levando diante de Deus. E apresentando a Deus e dizendo: olha, o meu servo, o teu servo está ali naquela condição. E ele está dizendo com as lágrimas dele que ele não aguenta mais. Senhor, está difícil. Eu já procurei todos os meios, assim como a mulher do fluxo de sangue, mas eu não consegui, Alisson. Sabe por quê? O único meio que você vai encontrar para que você possa vencer é assim como a mulher do fluxo de sangue fez. Ela não olhou as circunstâncias, ela não olhou as adversidades, ela não olhou o contexto daquilo que impedia ela de chegar até Jesus. Ela simplesmente foi, porque ela sabia que era em Jesus que estava a vitória dela. É em Jesus. Nunca se tratou de mim ou de você. É sempre sobre Jesus. Por mais que nós possamos nos empenhar em fazer tudo para retribuir, nunca vai ser suficiente mediante o sacrifício de Jesus na cruz. E sabe por quem foi esse sacrifício? Foi por você. Esse sacrifício possibilita você criar raízes nele e através dele você chegar ao Pai, porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É por isso que precisamos estar plantados em Jesus. É por isso que você que está na sua casa precisa estar plantado em Jesus. E para fechar, amados, você lembra que eu falei que você é o quê? A árvore. Jesus, Ele é o quê? O terreno que nós estamos plantados. E Jesus e o Espírito Santo. Fique de pé no seu lugar.